Olá, pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser mais um bate-papo sobre o problema das queimadas, tá? O problema das queimadas algo que a gente às vezes parece estar um pouco distante, mas está inserido diretamente do nosso cotidiano e nosso dia a dia. Além disso, o bioma aqui do sul de Minas, né, que é a região onde a gente está inserida, acaba sendo muito ameaçada por conta dessas queimadas, principalmente agora, nessa época de estiagem de chuva. Agora a gente está começando, né, primavera, verão, onde vai começar a chover mais, mas acabamos de passar pelo inverno e tivemos queimadas assustadoras, horrorosas aí na nossa região, e vocês puderam observar de perto tudo isso. Então essa vai ser uma aula diferente e muito importante com os pibidianos Luísa Paciulo, que sou eu, a Luana e o Renan. Aqui eu trouxe algumas notícias de jornal, tá? Algumas reportagens sobre as queimadas no nosso meio aí em Muzambinho. E eu vou começar fazendo algumas perguntas. Vocês sabem qual é a diferença entre incêndio e queimada? A principal diferença entre incêndio e queimada é que um incêndio ou a ocorrência de um incêndio, ela pode gerar um ou vários focos de calor. Depende da extensão da linha de fogo. Como a definição é todo fogo não controlado pelo homem que tem a tendência de se alastrar e destruir. O incêndio é o fogo que devora. Segundo o dicionário, o fogo que avança fora de controle. Já a queimada, ela faz parte das técnicas tradicionais de agricultura familiar. Então, sabe quando em plantação, às vezes você vê na rotatividade de cultura que eles acabam fazendo uma queimada que é para poder renovar o solo, que eles falam, né? Renovar os nutrientes do solo. Então, acaba uma safra, eles colocam fogo para dar essa renovada e depois nasce aquele tudo de plantinha verdinha de novo. Então, isso acaba que gera uma consequência natural de recuperação do solo. Porém, ela precisa ser controlada, tá? Então, esse objetivo, como eu disse, é limpar a área para o plantio de culturas temporárias. As cinzas, elas também vão contribuir para essa fertilidade no primeiro momento, mas o fogo, com muita recorrência, ele pode empobrecer o solo. Então, depois de algumas colheitas, essa área é deixada para um descanso e para a recuperação da vegetação. E para a queimada ela não se transformar num incêndio, é preciso, como eu disse, aplicar algumas técnicas de segurança. Entre elas, a construção de aceiros. Aceiros são eles fazem umas canaletas em volta das plantações. Então, essa canaleta ela vai impedir que o fogo ultrapasse. Às vezes, uma rua, por exemplo, no meio de uma plantação, né, uma estrada de terra, pode ser utilizada como um aceiro. E uma curiosidade é que no período proibitivo de fogo no Mato Grosso, mesmo as queimadas prescritas ficam suspensas até que seja declarado o fim. Outra coisa é, qual é a consequência de uma queimada induzida e o que ela pode trazer de malefícios para a fauna e flora local? Então, aqui a gente está observando várias imagens de queimadas, como eu disse, das queimadas aí em Muzambinho, tá? Ó, queimada à beira da rodovia, mais de 10 hectares já foram destruídos pelas queimadas em Guaxupé. A Amazônia tem o terceiro pior agosto de queimadas nos últimos 11 anos. Essa foto aqui, como vocês podem acompanhar, é uma foto lá do campo do IF, e lá no campus, como a gente sabe, tem várias famílias de macaquinhos, então assim, passarinhos, insetos, todos esses animais acabam sofrendo as consequências. Então, a consequência da queimada, de modo geral, elas são prejudiciais tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana e animal. De forma direta, as queimadas elas geram a destruição ambiental dos biomas e as áreas que elas afetam. E também, né, as áreas aonde elas afetam. E também elas emitem gases poluentes e fumaças. Essa emissão de gases e fumaças afeta o meio ambiente e contribui também para o chamado efeito estufa e o aquecimento global. Esses gases eles vão desequilibrar a temperatura do planeta Terra e aumenta, promovendo diversos efeitos negativos, tá? Esses efeitos eles podem ser o desequilíbrio do ciclo da água, então o desequilíbrio
das nossas temporadas de chuva, a ausência de chuvas em diversas regiões do mundo, né? Como eu disse, vai desequilibrar todo um ciclo e vai causar ausência de chuvas em algumas regiões, e o aumento do nível dos oceanos, né? Com o derretimento das geleiras e das calotas polares, vai aumentar o nível dos oceanos, algumas praias costeiras vão acabar não existindo mais, além de aumentar o número, né, talvez, de tsunamis e afetar toda uma biota marinha, tá? Animais que dependem ali, né, desses locais para sobreviverem. Então, em decorrência de tudo isso, você vê como as queimadas podem afetar todo um clima mundial. Então, com essa diminuição das chuvas, a gente vai ter a diminuição da área de vegetação natural e, consequentemente, a perda da biodiversidade. Então, a gente vai ter uma perda muito grande de fauna e flora, não só na hora da queimada, mas também depois da queimada. E com a eliminação desses biomas, vai ter o aumento da área de desertos, tá? Então, as áreas vão ficar cada vez mais desertificadas, né? Com aquele aspecto de deserto, aspecto de morte mesmo, né? Uma área sem vida. E esse processo ele vai cada vez mais ter uma formação de um deserto. Depois eu vou explicar que aqui a nossa região sudeste era para ser um deserto, tá? A gente tinha uma grande tendência mundial ali das rotas, né, dos ventos, das massas de ar. A gente tinha uma tendência da região sudeste ser uma região de deserto, e a gente não é, justamente pela floresta amazônica e as cordilheiras dos Andes. Isso eu vou explicar um pouco mais no final. Então, se nada foi feito para combater essa prática humana, a gente vai sofrer as consequências de uma forma muito agressiva. Então, qual é, né, esse impacto das queimadas nas condições do ar? Além de tudo isso, das condições ambientais, o impacto das queimadas, ele também ele vai causar muito dano à nossa saúde, tá? Quem sofre de doenças respiratórias vai ter a sua saúde com certeza abalada. Então, ele vai contribuir para o aumento do efeito estufa. As queimadas de florestas e plantações, elas vão ser responsáveis elas são responsáveis por uma emissão de quantidade espantosa de gás carbônico, o óxido nitroso, monóxido de carbono e outras substâncias, que acabam servindo como uma espécie de barreira para para o retorno à atmosfera da energia solar absorvida pela Terra. Então, toda essa camada, né, que os gases que soltam pelas queimadas, toda essa camada de gases, ela vai parar ali na atmosfera, e os raios solares eles vão entrar na Terra, mas esses gases vão impedir que os raios solares saiam. Eles vão bater na Terra e eles não vão conseguir sair. Isso é o aquecimento global, é o efeito estufa, tá? Então, popularmente conhecido como efeito estufa, e apesar desse tal efeito ser necessário para poder manter um pouco a temperatura aqui no nosso planeta, né, para manter essa regulação térmica do planeta, o problema está no seu aumento, tá? Tá cada vez ele ser maior, e o que resultará, de acordo com alguns especialistas, em condições extremamente desfavoráveis para a vida na Terra, tá? Então, assim, isso é algo, assim, muito preocupante. Então, como essas queimadas elas vão afetar a qualidade de vida dos seres humanos, né? Porque se continuar desse jeito, vai afetar toda a vida na Terra. E como vai afetar a vida dos seres humanos? Elas vão afetar diretamente a vida dos seres humanos, tá? Então, as consequências dessas queimadas, elas são diversas, muitas ligadas à saúde humana, tá? Então, elas vão emitir esses gases poluentes e fumaças, que quando são inalados, aquela fuligem que é inalada por conta da fumaça, ela pode imediatamente desenvolver doenças respiratórias, como bronquite, sinusite, rinite e vários outros, tá? Muitos problemas, como a remoção de várias espécies de animais de seu habitat natural, levando eles a residências, podendo causar acidentes aos seres humanos também. Então, quando a gente coloca uma queimada numa floresta perto da nossa casa ou num terreno baldio, todos esses animais que estão ali, talvez animais peçonhentos, como aranhas, cobras, escorpiões e também ratos, tá? Então, todos esses animais, eles vão recorrer a um abrigo. Então, eles podem vir, sim,
para dentro da nossa casa. E também, né, o principal são essas queimadas na beira da rodovia, que pode diminuir a visibilidade dos motoristas e causar um grande acidente. Então, tudo isso pode afetar a vida do ser humano. Aqui, como eu disse, queimada à beira da rodovia destrói depósito de recicláveis entre Guajupé e Juruáia, na nossa região. Queimadas são responsáveis por queda brusca no fornecimento de energia elétrica no sul de Minas, porque queimou os fios elétricos. As queimadas em Minas Gerais nos últimos 8 meses já supera a média histórica anual. E tudo isso por falta de chuva e displicência nas pessoas, porque as queimadas elas podem ser incidentais, tá? Então, como que a gente pode combater, né, essas queimadas? A gente pode combater essas queimadas e como que ela está relacionada ao aquecimento global. Então, o aquecimento global ele vai ser esse aumento da temperatura do planeta ao longo do tempo, mas as queimadas elas estão diretamente ligadas, como eu disse, porque elas vão produzir esse gás, tá? Que vai gerar esse efeito estufa. E como que a gente combate essas queimadas? A forma de combater as queimadas ela está intimamente ligada na conscientização da população para saber sobre os riscos que isso pode trazer e também um monitoramento maior nas florestas e leis mais rígidas. Isso é o que a gente precisa de leis mais rígidas, principalmente agora nessas regiões de estiagem de chuva, que tentem diminuir cada vez mais as queimadas, tá? Porque os efeitos, eles são avassaladores, como pode observar, por exemplo, nessa incêndio que tivemos em Batatais, que criou uma cortina de fogo, né? Mostra uma chuva preta por causa da chuva ácida, né? As queimadas, elas vão causar essa fuligem. Então, aqui a gente tem algumas... a gente tem aqui mostrando alguns relatos, né? A fumaça de Batatais e Ribeirão Preto causaram uma chuva preta aqui em Minas Gerais, um apocalipse, meus amigos. Isso foi um post do Twitter. Minha cidade no sul de Minas agora, 2 horas da tarde, virou noite, literalmente. O efeito da chuva mais a fumaça fez com que o céu ficasse alaranjado escuro. Olha isso, parece coisa de filme, tá? E a cor da água, preta, o cheiro insuportável de fumaça. Esse é o Brasil atual, lamentável, tá? Isso foi falado também pelo Lucas. Então, outro relato é lutar de novo, né? O que dá mais rápido em uma horta é o alface e rúcula. Acredito que com uns 45 dias eu começo a vender de novo, se eu conseguir plantar rápido. O prejuízo deste agricultor foi em torno de 4 ou 5 mil. Um pequeno produtor, tá, gente? De 4 a 5 mil. Para muita gente não é muito dinheiro, mas para mim é bastante. Para mim é o que eu tinha. Então, muitas pessoas estão diretamente, tá, afetadas por conta dessas queimadas. Ah lá, eu perdi tudo que eu tinha. Às vezes a pessoa fica ali 1 ano preparando a terra e tal, na hora que a plantação dela tá ali, chega uma queimada, que muitas vezes pode ter sido provocada por outra pessoa, tá? Então, precisa ser controlado. Um dia após o fogo cercar Batatais, equipes ainda combatem focos menores. As aulas estão suspensas. Aulas foram suspensas em Batatais por conta dessa queimada, tá? Então, aqui a gente tem também um relato da Defesa Civil de Muzambinho, tá? Deixa eu me transferir para cá um pouco. Infelizmente, a semana tem sido cheia por aqui. De domingo, 1/8 de 2021, até hoje, 3/8, registramos 6 ocorrências de incêndio da vegetação em Muzambinho, que consumiu vários hectares, principalmente no bairro do Moçambo, sendo 2 das ocorrências nesse bairro, tá? Eu presenciei já uma grande queimada que teve ali no parque também, no parque municipal, e foi assustadora a queimada, e a gente ligava para o corpo de bombeiros, eles demoraram um pouco a atender, mas eles foram. Mas assim, acabou com a vegetação do parque. Muitas árvores super antigas foram queimadas e morreram por conta disso. Então, 4º pelotão de bombeiro para conseguir atender rapidamente a todos, tá? Então, eles pedem, não faça queimadas, não use fogo para limpeza de terrenos, como eu acabei de dizer, tá? Esse fogo, ele pode se alastrar, ele pode trazer animais peçonhentos para sua casa. Não jogue restos de cigarro na vegetação e acostamentos de rodovias. Bitucas de cigarros em capim seco pode ser um foco e alastrar e virar um incêndio gigantesco. E em caso de incêndio, ligue 193 para o corpo de bombeiros, tá?
E aqui também está o telefone da Defesa Civil de Muzambinho e da Prefeitura Municipal. Essa daqui são imagens de Muzambinho, de moradores de Muzambinho, tá? Então, essa imagem daqui foi quando teve, né, essa fumaça em Muzambinho que alastrou na cidade toda e a cidade ficou parecendo noite. O pessoal falou que estava muito difícil de respirar, eu não estava aí, mas eu fiquei sabendo, tá? Vegetação sendo queimada, aqui o corpo de bombeiros em ação e aqui, né, toda essa fuligem que foi deixada nas casas, as roupas, tá, nas portas, todo mundo reclamando. Isso foi uma situação muito drástica. E, tá, sem a Amazônia, o Centro-Sul vira deserto. Então, essa daqui é a nossa última, né, chamada de atenção para vocês, para ajudar a gente a despertar um pouco desse foco. Então, como eu disse, a Amazônia, ela está diretamente ligada, porque olha aqui, ó, o deserto da Austrália e o deserto da Namíbia, eles estão na mesma faixa aqui que o Sudeste. Então, era para a gente também ser um deserto. Por que, que a gente não é um deserto? A Amazônia ela vai impedir essa formação, tá? Então, o persistente ar úmido da Amazônia. Então, aqui na Amazônia, a gente tem os ares úmidos, né? Por conta da vegetação da Amazônia, que também é muito afetada por conta de desmatamento, tá? Para agricultura e principalmente pecuária. Então, aqui, todo esse ar úmido que é formado pelas árvores da Amazônia, ele vai descer para a região, né? Ele vai fazer uma curva ali no Acre durante o verão e ele vai levar quantidades generosas de vapor d'água para o quadrilátero afortunado, que é essa região de Sudeste, porque a gente realmente é afortunado, tá? Contrariando a sua tendência para a aridez. Então, essa explicação foi feita pelo professor Antônio Nobre, no relato sobre o futuro climático da Amazônia, e esse ar úmido, ele vai fazer essa curva aqui, tá? Por causa das cordilheiras dos Andes ali, ele vai bater nas cordilheiras e não vai conseguir atravessar, então ele faz essa curva e desce esse ar úmido aqui para o deserto, para o nosso quadrilátero afortunado, tá? Não chegando lá no deserto do Atacama. Então, a gente mostrou um pouco, tá, sobre toda essa questão da queimada, sobre o tanto que as queimadas elas são prejudiciais para a nossa saúde, para a saúde dos animais, para a saúde das plantas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Como eu disse, foi mais um bate-papo, né, fazendo algumas perguntas e contando um pouco sobre o que é queimada, destacando principalmente para a nossa região. E estamos totalmente abertos, né, para perguntas, para dúvidas, para relatos, né, para quem já teve contato com alguma queimada, para quem já teve alguma experiência com isso. E obrigada pela atenção de todos vocês e um abraço. Até mais!